Meus amigos e minhas amigas, hoje, dia 26 de setembro de 2021, quero fazer para vocês um relato do que eu consegui apurar na história do nosso país no período republicano em relação aos três poderes: executivo, legislativo e judiciário. Trata-se apenas de uma constatação, sem nenhuma conotação político-partidária ou qualquer coisa que seja que vá gerar a incompreensão de determinadas pessoas. É apenas um relato e cada um chegue à conclusão que achar melhor, porque existe a liberdade de compreensão sobre os acontecimentos. Vou começar pelo Poder Executivo Federal. Peço a atenção para verificarmos um dado que eu vou afirmar depois dessa leitura que estou fazendo aqui. O primeiro presidente da República, Deodoro da Fonseca, governou durante 2 anos e 8 dias. Portanto, foi um período muito curto. Depois, Floriano Peixoto governou 2 anos e 357 dias. Devemos esclarecer que esses dois presidentes estavam governando com a afirmação de que era um governo provisório e de que haveria a realização de um plebiscito para as pessoas afirmarem se queriam a República ou se queriam retornar ao regime monárquico. Apenas que ocorreu o seguinte: esse plebiscito somente se realizou em 1993, ou seja, mais de 100 anos depois. Então, esses dois governos foram provisórios e não houve eleição, não houve nenhuma escolha, eles próprios se elegeram, digamos assim. Depois, Prudente de Moraes governou durante 4 anos. Foi o primeiro governante civil na época republicana. Depois, Campos Salles governou 4 anos. Depois, Rodrigues Alves, 4 anos. Depois, Afonso Pena, 2 anos e 211 dias, porque faleceu. Depois, o vice-presidente Nilo Peçanha assumiu o governo e ficou durante 1 ano e 154 dias. Depois foi Hermes da Fonseca, que era militar. Depois ficou 4 anos Hermes da Fonseca. Depois Venceslau Braz, 4 anos. Depois Rodrigues Alves, que faleceu antes da posse. Depois Delfim Moreira, que governou durante 255 dias. Depois Epitácio Pessoa, durante 3 anos e 110 dias. Depois Arthur Bernardes,
durante 4 dias. Depois, Washington Luiz, 3 anos, 347 dias. Depois, Júlio Prestes foi eleito e não assumiu em razão da Revolução de 1930. Isso tudo na Primeira República. Na Segunda República, uma junta governativa provisória de 1930 governou durante 10 dias. Depois, Getúlio Vargas governou durante 7 anos e 7 dias na Segunda República, e na Terceira República, chamada Estado Novo, Getúlio Vargas governou durante mais 7 anos e 357 dias. Depois, José Linhares governou durante apenas 94 dias. Depois, a Quarta República, Eurico Gaspar Dutra governou durante 5 anos, era militar. Depois, Getúlio Vargas, novamente, governou durante 3 anos e 205 dias e faleceu, deixando o poder. Depois, Café Filho governou durante 1 ano e 76 dias. Depois, Carlos Luz governou durante 3 dias. Depois, Nereu Ramos governou durante 81 dias. Depois, Juscelino Kubitschek governou durante 5 anos. Depois, Jânio Quadros governou durante 206 dias. Depois, Ranieri Mazzilli governou durante 13 dias. Depois, João Goulart governou durante 2 anos e 208 dias. Depois, Ranieri Mazzilli, novamente, governou durante 13 dias. Depois, Humberto Castelo Branco governou durante 2 anos e 334 dias. Aí já foi a época do regime militar. Na Quinta República, que começou com Ranieri Mazzilli, que governou 13 dias, como eu disse. Depois, Humberto Castelo Branco, 2 anos e 334 dias. Depois, dentro do regime militar também, Arthur da Costa e Silva, 2 anos e 169 dias. Depois, Pedro Aleixo, através da Junta Governativa de 1969. Depois, a Junta Governativa, que nós mencionamos, durante 60 dias. Depois, Emílio Garrastazu Médici, durante 4 anos e 136 dias. Depois, Ernesto Geisel, durante 5 anos. Depois, João Figueiredo, durante 6 anos. Depois, a Sexta República, Tancredo Neves, que morreu antes de tomar posse. José Sarney governou durante 5 anos. Fernando Collor, durante 2 anos e 289 dias. E foi substituído por Itamar Franco, que era seu vice, que governou durante 2 anos e 3 dias. Depois, Fernando Henrique Cardoso governou em 2 mandatos, somando 8 anos. Depois, Luiz Inácio Lula da Silva, 2 mandatos, somando 8 anos. Depois, Dilma Rousseff, em 2 mandatos, governou no primeiro mandato de 4 anos e no segundo mandato, somando 5 anos e 243 dias. Depois, Michel Temer, durante 2 anos e 123 dias. E, atualmente, Jair Bolsonaro, durante 2 anos e
até o presente momento. Nós vemos dessa sequência de presidentes da República que a maioria não governou durante todo o seu mandato. Se formos olhar essa questão, a maioria deles não terminou o seu mandato. Agora vamos falar alguma coisa da situação atual. O atual presidente da República está governando com grandes dificuldades. O Supremo Tribunal Federal assumiu um protagonismo como nunca houve em nenhuma época da história do judiciário do nosso país. E nós vemos com a criação do Conselho Nacional de Justiça em 2004 que o CNJ tem editado muitas normas e tem mantido o controle do judiciário. O Conselho Nacional de Justiça foi criado em 2004 e de lá para cá tem assumido uma posição cada vez mais forte dentro do controle do judiciário e da edição de regras de direito. Tem sido um órgão, digamos assim, ao mesmo tempo legislador e corregedor. E o presidente do Conselho Nacional de Justiça é o presidente do Supremo Tribunal Federal. O Legislativo Federal, com predominância do Senado Federal, tem também desempenhado um papel preponderante, de tal forma que o Supremo Tribunal Federal e praticamente o Judiciário todo, como formando um grupo único, o Judiciário todo, e o Senado tem, podemos dizer, se não governado o nosso país, tem praticamente se contraposto ao presidente da República e nós vemos uma queda de braço entre o Supremo Tribunal Federal de um lado, apoiado pelo Senado Federal e vice-versa, e do outro lado o presidente da República. É uma situação que nunca tinha ocorrido no nosso país, mas é uma realidade. O que acontecerá a partir dessa situação, só Deus é que sabe. Nós estamos vivendo um período de grande instabilidade econômica, política, jurídica e tudo isso agravado pela pandemia do Covid-19. Nós vemos aumentar a cada dia o número de pessoas contaminadas e não tem as vacinas a confiança das
entidades da área de saúde. Questiona-se sobre a efetividade, a eficácia de determinadas vacinas, as ingerências políticas, as ingerências econômicas, e a insegurança está muito grande na vida do nosso país e na vida de todos os países praticamente. Um ou outro país é que tem se mantido com estabilidade. A nossa economia brasileira está enfrentando grandes dificuldades e assim também a nossa vida política, a nossa parte jurídica também e todos os setores da vida brasileira. Nós vemos por essa leitura que eu fiz, que eu peguei da Wikipédia, que o nosso país nunca teve uma verdadeira estabilidade política. Os governantes da área federal sempre enfrentaram sérias dificuldades e muita instabilidade. Tanto é que a maioria não terminou o seu mandato. Isso é uma constatação, é apenas uma afirmação neutra. O que cada um de nós, brasileiros, pode fazer em uma situação como esta que estamos vivendo? Eu entendo que, em primeiro lugar, cada um de nós deve preservar a própria saúde, de preferência adotando as cautelas recomendadas pelas autoridades, e todos aqueles que puderem praticar a quarentena ou o trabalho em home office devem fazê-lo, porque as formas de cura da Covid-19 ainda estão muito precárias e sujeitas a questionamentos. Ontem ouvi uma afirmação de uma pessoa da área de saúde de que um desses laboratórios que fabrica uma vacina está afirmando que os testes com relação à vacina que esse laboratório fabrica, esses testes somente serão conclusivos em 2025. Por aí vemos que devemos realmente tomar muito cuidado para continuarmos vivos e sem contrairmos o Covid-19. Nós todos estamos no mesmo barco, não há ninguém que tenha a sua vida garantida, a sua saúde garantida. E temos que pensar em termos de coletividade, porque se uma pessoa da família estiver contaminada, é quase certo que aquela família correrá muito risco de contaminação. Vamos rezar, independente da crença de cada um, e pedir a Deus, em primeiro lugar, pela nossa vida e pela vida de todas as pessoas. Em segundo lugar, pela saúde e depois
pela economia, pela política, pela parte jurídica, pela segurança pública, pela educação e assim por diante. Que Deus abençoe a todos nós e que possamos ajudar e nunca atrapalhar. Bom dia para todos e bom final de semana.